Hello, boa tarde. Boa tarde, Márcia, tudo bem? Tudo bem? Como... Quer dizer, tudo bem. Aqui em Portugal hoje o dia está um pouco pesado por conta da notícia do Pedro Lima, que surpreendeu a todos, né? Aqui as primeiras informações, as primeiras investigações dão conta de suicídio, ainda não confirmado, sacramentado pela Polícia Judiciária, porém são os indícios mais fortes e surpreende todos porque ninguém imaginava que ele estivesse, sabe aquela pessoa sempre do bem, sempre mostrando o melhor, com 5 filhos, imagina você deixar 5 filhos, é preciso ter uma dor muito grande para tirar a própria vida deixando 5 filhos. Então nós estamos assim um pouco passados, né? Eu conheci pessoalmente o Pedro e um encanto de pessoa, um grande talento, bom, enfim. Mas vamos tocar a vida, é o que nos resta, não é? É Você verdade. está onde? Em que estado? Eu estou no Piauí, em Ah, no Piauí. Teresina, Está em isso, Teresina? Mas você é originalmente de Manaus, no Amazonas. de Manaus. Você está temporariamente aí em Teresina ou está morando em Teresina? Estou morando aqui há 1 ano e 4 meses já. Ah, é? Por que, Erlan, você mudou de Manaus para Teresina? Na verdade, quando me mudei de Manaus, eu fui para São Paulo. Sabe aquele sonho de todo mundo de ir para São Paulo, tentar a vida, etc. E tal? Eu fui para São Paulo, morei quase 4 anos em São Paulo e depois que eu vim aqui para Teresina, quando eu fui contratado por uma emissora daqui. Tá. Bom, vamos lá, falar desse sonho. Você é muito jovem, está despontando, que eu saiba agora, mas me perdoe a ignorância, porque eu entrei agora no mundo online e fiquei um pouco fora. Então, eu estou completamente desatualizada e assumo isso sem o menor problema. Mas no cenário nacional, você está despontando agora, que eu acho eu, né? Não sei, você vai me corrigir se estiver errada, mas como é que foi a tua entrada neste mundo do jornalismo, nesse mundo da vida pública? Como é que começou isso? Olha, trabalhando com comunicação, comecei com 14 anos em uma web rádio em Manaus, a primeira web rádio de Manaus, na época que a internet ainda era discada, era uma coisa bem pré-histórica Não mesmo. era web rádio, era uma lenha, né? Tipo, na época da internet discada, ou a pessoa ouvia a web rádio ou ela estava no Orkut. Não dava para fazer os dois. Orkut, nossa! Aí eu comecei a trabalhar como web rádio. Depois fui crescendo, comecei a trabalhar como repórter de comunidades. Depois virei repórter de polícia, né? Lá em Manaus. Foi quando eu acabei indo para São Paulo. Em São Paulo, eu fui assaltado assim que eu cheguei lá, morei uma época na rua. Aquela história, aquela pancada que São Paulo dá Mas, às pessoas. mas por que você morou na rua em São Paulo? Assim que eu cheguei lá, eu fui assaltado. Lá na saída da rodoviária do Tietê, levaram tudo que eu tinha, todo o documento, etc. E quando eu procurei, acho que tem um posto policial lá na frente até hoje. Quando eu procurei a polícia lá para prestar queixa e tal, eles basicamente falaram assim: isso é normal, isso é cotidiano e tal. E a minha família, ela não tinha dinheiro para fazer eu voltar para Manaus, né? Então você não podia ficar e muito menos voltar. Exatamente. E eu escondi, inclusive, isso da minha família. Eu não falei de imediato que eu fui assaltado. E eu tentava achar ali algum motivo, alguma escapatória, só que não tinha como. Eu estava numa cidade que eu não conhecia ninguém. Eu vim realmente para tentar a vida. E passei uns 3 meses e tal. E aí um colunista, Léo Dias, publicou que um repórter de Manaus estava morando na rua em São Paulo. E aí minha mãe soube pela capa do jornal. É, Léo. Foi um negócio bem tenso. Aí eu liguei pra minha mãe, tipo, bem desconfiado, né? E ela puxou minha orelha, brigou muito comigo e tal. Foi quando ela começou ela foi fazer empréstimo para conseguir a minha passagem para poder voltar e tal. Eu tava muito preocupado, porque a situação de rua é muito complicada. Você é filho único, não? Não, não, eu tenho 4 irmãos. 4 irmãos. Mas então você, tua mãe e seus irmãos, onde está teu pai? Isso, só que eu sou filho único do meu pai com a minha mãe, Ah, ok. entendeu? Mas aí Entendi. no total temos 4. São 4. Certo. Mas o teu pai
Tava com a tua mãe nessa época, não? Não, não, estavam separados. Então, tava você com a tua mãe. Isso. Certo. E aí a tua mãe saiu doida para arrumar um empréstimo, um dinheiro, uma coisa, para você conseguir retornar a Manaus. Sim, inclusive, quando eu fui para o aeroporto de Congonhas, tipo assim, a minha mãe comprou uma passagem para o dia 6, um exemplo, né? Assim, eu cheguei no aeroporto dia 2 e fiquei dormindo no aeroporto até o dia do voo. Você começou a fazer o trailer daquele filme Aeroporto, né? É tipo isso. Tanto que eu lembro até hoje que teve uma. Lá no Congonhas tem um McDonald's que a gerente, ela ia para ir embora, ela voltava e ela me via lá. Aí teve, acho que foi no segundo dia, ela foi falar comigo, perguntar o que está acontecendo, você está aqui tal dia e tal. Eu falei, eu expliquei toda a situação. E desde então ela passou a me dar comida até o dia do voo. Oh. Aí, Bom, tá vendo? Tem sempre um anjo da guarda nessa e história. E aí você voltou para Manaus? fui para Manaus, passei 15 dias, voltei para São Paulo de novo. Não aprendeu? Não aprendi. Minha mãe ficou desesperada. Por que tu vai fazer isso e tal? Aquela coisa toda. E aí eu voltei, mas é aquela história. Márcia, quando a gente põe alguma. Eu sou daquele tipo, quando põe uma coisa na cabeça, não sai. Não sai. Eu sou muito insistente. Bom, mas você voltou por quê? Porque já havia uma possibilidade ou você voltou com a mesma expectativa da primeira vez? De vou começar do zero? Não tinha ainda possibilidades. Eu era com a mesma ideia da primeira vez. Ir, tentar a vida, fazer contatos, aquela coisa toda e tal. Só que São Paulo, da mesma forma que ela é uma mãe, ela é uma madrasta. Tipo, é muito cruel, assim, a algumas pessoas, né? E eu tive muita dificuldade. O que eu fiz? Quando cheguei em São Paulo, consegui um local para morar, morava com um apartamento compartilhado, né? Que é muito mais barato e tal. E acabei criando um site de notícias, né? Que aí eu começava a alimentar esse site. Só que esse site começou a crescer tanto, porque a gente recebia muito exclusiva por e-mail, de anônimos. E a gente recebia exclusiva e publicava. Então, Mas e qual era a tua segurança de publicar aquilo? Porque, de repente, é um fake e você toma um processo, né? Sim. Então, geralmente vem acompanhado com vídeo, com algum áudio, com alguma foto. Era coisas quentes. Tinha que ter uma prova, né? Tinha uma prova. E o site começou a ficar conhecido. Tipo, nossa, qualquer polêmica que acontecia na época de famosa e tal, era só ir lá nesse site que tava alguma coisa nova. Tinha alguma coisa lá exclusiva. E o site começou a crescer. Aí, em 2018, eu comecei a pensar, eu falei, se eu começasse a me projetar como jornalista de fofoca, ao invés de só o site, né? Tipo assim, trocar o nome do site e falar eu que estou publicando, eu que estou fazendo isso e tal. E foi quando eu abri um canal no YouTube, mas para entrevistar meme, de entrevista, tem esses memes que você vê nas redes sociais, eu ia na casa do meme, entrevistava um meme para matar a curiosidade do público de como é que vive aquele meme, né? Por trás daquela brincadeira. E eu comecei a dar exclusiva com o meu nome, sem ser no site. E devagarzinho comecei a me projetar. Entendi. Mas e quem era a tua inspiração? Léo Dias? Não, Marcelo Rezende. Meu amigo amado, meu irmão. Nossa, assim, uma das grandes frustrações da minha vida é não ter conseguido conhecer ele pessoalmente. Oh. Eu admirava muito ele. Você sabe que ele esteve comigo aqui em Lisboa. Nós estivemos aqui uns 3 dias em Lisboa. E aí ele voltou para o Brasil. A gente falava assim uma vez por semana, pelo menos. E aí ele começou a me falar, Márcia, aí ele ficou 2, 3 semanas sem falar. E aí eu falei, Marcelo, e aí? Eu pensei, tá correndo, tá trabalhando muito, né? Ele, minha amiga, não tô bem, tô com uma dor chata. E logo depois já descobriu a doença e 6 meses depois não estava mais aqui. Foi galopante. Mas uma pessoa maravilhosa, tem uma boa fonte de inspiração, um grande profissional, grandes histórias, um grande profissional. Eu realmente, foi uma grande frustração não ter conseguido conhecer ele pessoalmente, apesar de não atuar numa área que ele atuava,
mas eu gostava muito da forma incisiva que ele fazia o trabalho dele. Agressiva? Sabe? Incisiva. É, incisiva. Ele não deixava dúvidas sobre o que ele falava ou sobre o que ele fazia. Sim. E é uma coisa que eu passei a adotar na área que eu trabalho. E ele sempre foi uma inspiração para mim. Tanto que teve uma vez que eu conversei com o rapaz Thiago, acho que não sei se era assessor dele, era um assessor da Record lá, né? Que eu falei que eu queria um autógrafo naquele livro Corta para mim, que ele tinha escrito. Que eu achei incrível também o livro, que ele conta as histórias de reportagens. Mas infelizmente não deu certo. Bom, então, mas o Marcelo Rezende, no jornalismo puro, né? Jornalismo de tanto policial quanto jornalismo investigativo. Agora, você foi para o jornalismo de celebridade, jornalismo de celebridade, fofoquismo, não sei bem como é que a gente pode definir isso. Qual é a diferença, você acha, Elan, do jornalismo de celebridade e do fofoquismo? Olha, quando eu comecei a trabalhar nessa área, uma coisa que eu percebi era que existiam muitas fofocas que eram fofocas. Tipo assim, gente, olha só, eu ouvi falar que isso. Alguma coisa muito, muito vaga, sabe? E eu acho que no jornalismo de celebridade tem isso, tem. A gente nunca vai conseguir colocar todas as fofocas com provas, com print, com documentos, aquela coisa toda. Só que esse falatório estava maior do que notícias que realmente tinham alguma consistência. O achismo estava maior do que o fato, né? Exatamente. Era essa crise que eu estava vendo ali. Era muito eu acho, eu ouvi, me disseram e tal. E como o meu site já fazia o contrário, a gente vinha com alguma coisa nova, com algum print, com algum vídeo, com alguma coisa, alguma entrevista, foi aí que a gente começou a adotar esse estilo de trazer alguma coisa mais concreta na fofoca, como o jornalismo normal traz, como o jornalismo do dia a dia traz, né? Sem muito achismo. E eu acho Mas é o que a gente diz. Você sabe que existe muito preconceito com o jornalismo de fofoca, de celebridades, you name it, porque o que a gente diz é o seguinte: o jornalismo, ele vai buscar, por exemplo, na política, ele vai buscar os fatos, ele expõe os fatos e está prestando um serviço para a sociedade. Doa quem doer. Está prestando um serviço. No caso da vida das pessoas públicas, não é um serviço para ninguém, porque a vida da pessoa pública, salvo raríssimas exceções, não está influenciando a vida nem a sociedade, de forma alguma. Só a própria pessoa. Como é que você se sente em relação, por exemplo, a expor a notícia de alguma celebridade que, puxa vida, aquilo é muito íntimo da pessoa. Muito íntimo, não quero dizer da vida íntima, quero dizer da vida pessoal dela. E só diz respeito a ela. E, de repente, eu vou tornar isso público para o Brasil, para o mundo todo. Olha, eu costumo dizer que eu tenho um limite. Eu me ponho um limite nas pautas que eu vou publicar. Tem pauta que eu já não publiquei que eu achei exatamente muito íntimo. Tipo, tem uma mulher que é muito famosa, ela é casada com um empresário, e eu descobri que esse empresário traiu ela com a Nájila Trindade. Tipo, é uma coisa completamente aleatória, né? E para apurar o caso, eu fui falar com ela, porque ele não tem assessoria, ele não tinha Instagram, não tinha como falar direto com ele. Tipo, queria falar com o seu marido e tal. E ela começou a me questionar por quê, qual era o motivo e pá. E eu falei, eu tenho essa informação assim. E então eu descobri que ela soube por mim dessa história. Aí o marido dela me ligou no dia seguinte, quase que chorando, tipo, pedindo para que eu não publicasse a matéria, porque a mulher dele já tinha descoberto, né, através de mim, o que tinha acontecido e tal, e que ele queria salvar o casamento dele. E eu falei bem assim, ela descobriu, ela ainda tá com ele. Então, se eu fosse publicar, era só para causar tumulto publicamente, porque internamente ele já tá com aquela crise ali com ela, né, e tal. Sim, não tinha relevância nenhuma. Exatamente. Então, eu realmente não publiquei, eu abortei a matéria, não havia publicado. Então, assim, o mundo, aliás, o brasileiro tem muito esse lance. O mundo dos famosos, ele
tem um público que consome de forma veroz esse conteúdo, de saber o que está acontecendo na vida Por alheia. que você acha que tem essa fome pela notícia de celebridades? Eu acho que é algo mais cultural do brasileiro. Tipo, a gente já fofoca... Tem no mundo todo, né? No mundo todo. Você vai lá ao TMZ e tudo. TMZ, exatamente. Eu acho que a gente já tem aquela curiosidade, a gente já fofoca na nossa volta, né? Tipo, sério que aconteceu? No trabalho, alguma coisa. Sempre tem alguma coisa assim. Então, geralmente, quando tem a fofoca do famoso, vem a cereja do bolo. Geralmente vem a hipocrisia. Porque, às vezes, é algum famoso que se diz uma coisa publicamente e internamente não faz, entendeu? Então, isso mexe muito com o público. Você acha que tem um certo sadismo nisso? Tem. E é alimentado por muitos dos jornalistas que fazem esse mesmo trabalho, entendeu? Eu tento, não, pelo amor de Deus, isso não é crítica ou indireta a nenhum colega, pelo amor de Deus, mas muitos dos colegas jornalistas, eles sabem disso e alimentam esse sadismo mais assim, a qualquer preço. Eu tenho certeza que se fosse um outro jornalista que tivesse descoberto essa história dessa mulher, dessa traição, teria publicado na mesma hora, sem pensar duas vezes, porque ia causar um buzz muito grande, porque é uma pessoa muito famosa. Mas a gente precisa saber o limite, entendeu? Até onde realmente vale aquela pauta. Você acha que o público, ele quando vê os bafões dos famosos, porque eu falo, infelizmente, como diz o outro, notícia boa não vende, né? Verdade. Gente, é triste, isso é verdade, né? Notícia boa não vende. Tá todo mundo feliz. Fulano e Beltrana se dão bem no casamento. Fulano fez um gesto de amor para o amigo. Pronto, não vende nada. Agora, exatamente. Fulano puxou o tapete. Beltrano traiu. Outro não sei o quê. Bom, vendeu. Bom, admirável mundo é nosso. Mas você acha que tem alguma coisa, tem um certo desejo do público de sentir que, de alguma forma, o famoso é gente como a gente? Sim, tem muito disso. Tipo, tem um caso quando tem um caso de trair, acho que quase todo mundo já foi traído. É muito difícil uma pessoa que não foi traída pelo menos uma vez na vida. Então, quando tem esses casos... que não sabe. Se não foi traída, é porque não sabe. Não sabe, exatamente. Então, quando envolve muita traição no mundo dos famosos e tal, as pessoas elas se veem naquilo. Olha, eles também levam chifre. Se aquela atriz tão bonita leva chifre, imagine eu. Então, eles levam para esse lado, entendeu? De uma certa forma, humaniza o famoso. Sim, não é? Exatamente. O público idolatra que o famoso tem uma vida perfeita, casamento perfeito, beleza perfeita, corpo perfeito, perfeito. E quando dá uma notícia que prova algo em contrário, bom, então tá. Então isso valida as pessoas. Isso, exatamente. O seu mundo imperfeito. Eu acho muito... Lógico, obviamente, eu como pessoa pública também não acho nada engraçado. Às vezes saem coisas da gente que não nem um pouco verdadeiras. Uhum. E até você provar, por exemplo, outro dia eu estava falando com o Dr. Milton Dias, que é advogado, né, da internet e tal. E eu falei para ele, doutor, tudo bem que a internet agora não é mais terra sem lei. Todo mundo, ninguém pode sair por aí falando o que quer. Mas se você amanhã dá uma notícia minha, Márcia Goldschmidt roubou o supermercado. Ponto. Eu sei que, na verdade, eu pego um advogado, eu te processo, a justiça te manda tirar. Acabou. Não, mentira. Sabe por quê? Porque alguém já leu isso, não sabe que eu fui absolvida e já continua comentando. Sim. E aí já... O primeiro impacto é o que fica, não tem jeito. Exato. Então, quer dizer, aquilo acaba contaminando de tal forma a tua história que você já não consegue mais apagar aquele rumor. É horrível. Por isso, a responsabilidade de quem faz esse tipo de jornalismo é muito grande. Porque você já imaginou o impacto na vida de uma pessoa? Uma notícia que não é verdadeira? Sim. Eu já pensei. Hoje, eu não respondo nenhum processo por conta de alguma pauta que eu publiquei. Nenhuma. Porque toda vez que eu publico, ou tem alguma coisa muito incisiva para mostrar,
E eu procuro as partes, sempre. Eu nunca publico antes e depois, vou te procurar e tal. E tem gente que publica e depois que procura. Né? A história tá rodando, o couro tá Bom, comendo. aí você tem uma notícia. Você tem uma notícia supostamente concreta, verdadeira, e você me liga. E você fala, Marcelo, isso aqui. Eu falo, não, não é. E aí, o que você faz? A gente, se não tiver nada concreto, tipo assim, não tem um vídeo, não tem um áudio seu provando aquilo que eu falei, a gente não publica, a gente não põe. Agora, se eu tiver algum áudio, alguma coisa do gênero, e você fala que não é, eu publico a matéria e publico junto com a prova e no final coloco a sua fala, apesar de não negou e tal. Eu vou dar um exemplo recente que aconteceu, que eu dei, que eu fui atacado assim, de forma monstruosa. Foi semana passada, inclusive. Que eu falei que o bispo Edir Macedo estava com Covid-19 e que ele estava internado no Hospital Moriá. E aí eu publiquei com exclusividade e tal, aquela coisa. Os fiéis da Igreja Universal vieram me atacar no Instagram, no Twitter, assim, de forma feroz. E aí um assessor lá da Record me ligou, falando, Erlan, essa informação sua é mentira. É mentira, isso não acontece, ele não tá com Covid-19. A gente vai ter que te desmentir e tal. Eu falei, olha, a minha fonte ela é boa. Minha fonte, eu até falei, essa é a minha fonte, é a fonte das fontes, ela nunca errou. Então, aí ele, olha, a gente vai ter que te desmentir. Eu falei, seguinte, eu vou falar o nome dele. Adriano, o seguinte, eu tenho um vídeo do Edir Macedo dentro do hospital. E aí? Como é que vai desmentir isso? Aí ele desligou o telefone. E tal, eu fui dormir. Isso era mais 10 horas da noite. Eu dei essa notícia às 7 horas, 10 horas me ligaram, aí eu fui dormir. Quando eu acordei, o R7 publica. Edir Macedo vence coronavírus e recebe alta no hospital. Na matéria que eu dei, eu até falei que ele estava com nome falso lá no hospital. Ele estava usando o nome Josué. Até isso eu falei também. Aí o R7 foi lá e acabou validando. E o mais engraçado, sabe o que é, Márcia? É que eu liguei para Fabiola Hypert. Eu falei, Fabiola, eu tô com a seguinte informação. O Edir Macedo tá com coronavírus. Tu sabe alguma coisa por aí? Aí ela, não tô sabendo de nada. É A sério? Fabiola trabalha lá, ela nem poderia. Aí eu liguei para 2 apresentadores de lá. Olha, eu tô com essa informação. Tentando apurar, né? Pra saber se era fato. Você sabe disso? Aí, não tô sabendo de nada. A gente não ouviu nada e tal. Falei, caraca. Então eu vou realmente confiar nessa fonte. Fui lá e publiquei. Porque assim, quando você mexe com uma figura que é dono de uma emissora e dono de uma das maiores igrejas do mundo, que tem um poder... Do mundo. Então, você está mexendo com gente muito grande. E é uma notícia séria. Falar como você está com coronavírus é muito sério. Ainda mais um líder religioso. E acabou que deu tudo certo. Então, eu sempre vou tentando ali trabalhar sem destruir a vida das pessoas. Pronto, como você falou, né? De uma notícia sem estar apurado nem nada. Eu não tenho esse perfil. Eu prefiro não dar uma notícia do que dar uma notícia falsa. Não, notícia falsa, obviamente, que eu espero que você tenha, obviamente, que não queira dar nunca e que tenha o maior cuidado de checar, até porque ele vai comprometer a tua carreira. Mas, às vezes, mesmo com a notícia verdadeira, por exemplo, você dá uma notícia verdadeira, que o Edir Macedo está com coronavírus, não destrói a vida de ninguém. É bombástico? Mas não destrói a vida de ninguém. Sim. Se a pessoa está escondendo que está com uma doença, bom, enfim, não é? Agora, outra coisa é você dar uma notícia que, mesmo sendo verdadeira, pode destruir a vida de uma pessoa. Que é, sei lá, com relação aos filhos, uma pessoa que é pego traindo, aí, sei lá, não sei que tipo de coisa. Agora, esse tipo de jornalismo que você faz é um jornalismo que está sempre na mira, né, de tudo. Como é que você... As pessoas te procuram para ser sua fonte? Ou você levanta fontes? Como é que aparecem as tais fontes? Ó, eu classifico minhas fontes assim, como fontes fixas e fontes temporárias. E fontes móveis. Fontes móveis. Eu tenho uma fonte que eu chamo de fonte das fontes, que é uma fonte que nunca errou, realmente é uma fonte muito, muito boa. Nossa, e essa fonte das fontes aí, ela atinge todos os setores? Todos os setores. Ela é muito boa, realmente.
Ai, Assim, que medo! é uma, é uma fonte que apareceu na minha vida em 2018 e, assim, desde então, só tem me dado furaços, assim, enormes. Como é que Aí, pode? Do meio musical, do meio televisivo, tudo. tudo, absolutamente tudo. Mas não existe isso, uma fonte onipresente, É por isso que eu digo que é a fonte das fontes, que é uma fonte muito, muito boa. E, inclusive, eu acho que boa parte da minha carreira eu devo a essa fonte. Se não fossem as notícias que essa fonte me deu, eu acho que eu não teria tido uma pequena relevância aí nesse tempo de trabalho. Aí eu tenho uma fonte boa, não, tem uma fonte ótima, uma fonte boa, uma fonte mais ou menos e uma fonte fria. A mais ou menos é que acerta uma vez, mas erra outra, então você precisa de uma outra confirmação. e E a a fonte fria só fria erra. é só erra. É aquela que só vive enchendo o teu saco, querendo que tu publique coisa aleatória. E as fontes temporárias, que são os próprios leitores, que fazem. Erlan, eu acabei de ver o Wesley Safadão. Gente, é um exemplo, pelo amor de Deus. O Wesley Safadão saindo de um motel. Eu filmei. Posso te enviar? Pode, na hora. Ele pode enviar. Então, essas são as fontes temporárias que, do nada, mandam alguma coisa pra gente. Que nem foi o caso do PC Siqueira. O áudio que eu recebi dele, onde ele supostamente admite ali que tem um traço de pedofilia e tal. Então, essa história aí, eu achei uma história tão... Sei lá, é uma história muito difícil de dar opinião, não quero me meter nisso, porque se daqui a pouco é provado que tudo isso aí é montagem, sei lá o quê, olha o pepino que a gente se mete, porque é gravíssimo. Da mesma coisa dos irmãos Neto lá. Eu quero passar bem longe. Por quê? Não porque eu seja omissa, mas porque eu não tenho certeza. E sem certeza, eu vou ficar fazendo achômetro em cima de coisas gravíssimas. E eu Exatamente. nunca pautei a minha carreira pela leviandade. Então, eu prefiro passar longe desses assuntos. Vamos para um assunto que não é tão pesado, que é latino, Anitta, Léo Dias, Ludmilla, que confusão. Meu Deus. Ó, esse lance do. Eu era um desafeto direto do Léo Dias. Tipo assim, Adoro o Léo. a gente se matava nas redes sociais, criticava ele rebatia e tal. Era uma coisa assim, verói. Aí vai fazer uns 2 meses. Não, vai fazer um mês. Não, 2 meses, vai fazer 2 meses que a gente se reconciliou. Fizeram as pazes. Fizemos as pazes, exatamente. A gente conversou e tal, aquela coisa toda. E eu comecei a me aproximar mais do Léo. Inclusive, muita gente tomou um susto quando eu falei, ó, gente, fiz as pazes com o Léo e tal. O pessoal, como assim? 2020 tá virado do avesso mesmo, não sei o quê e tal. E aí eu comecei a conhecer mais o Léo. Conhecer mais a pessoa, o Leonardo, vamos dizer assim. Tem o Léo Dias que ele fala, né, que é a pessoa pública, o fofoqueiro, e tem o Leonardo que é ele. E eu comecei a conhecer mais o Léo. E, tipo, o Léo, tem uma coisa que eu descobri dele agora recente, que, assim, não dele, mas que estavam fazendo com ele, que era uma sacanagem assim, sem tamanho. Uma coisa assim, super baixa, sabe? Super baixa, super baixa. E eu fiquei meio assim, caraca, como é que eu vou contar isso pra ele? Porque é uma pessoa da confiança dele e tal, não sei o quê. E aí vem aquela história do áudio, vem aquela história da prova. Aí era uma pessoa que tava meio que querendo derrubar ele, querendo apunhar nas costas dele. E o Léo não sabia, porque o Léo ele foi para Pernambuco, ele estava querendo relaxar um pouco, se afastar de tudo isso e tal. E eu recebi o áudio desse rapaz falando isso, que queria derrubar o Léo e tal, aquela coisa toda. E eu fui lá e caminhei para ele. Falei assim, Léo, ó, tá acontecendo isso e tal. Aí, sabe qual? Eu acho que ele ficou tão anestesiado com o que aconteceu com esse áudio e tal. Aí ele só falou, meu Deus, isso é um livramento de Deus. Isso é um livramento, isso é uma coisa toda e tal. E desde quando a gente começou a se aproximar, o Léo, eu percebi que o Léo é uma pessoa muito boa. Ah, é? Ele é uma pessoa muito Ele boa. só faz mal para ele. Exatamente. Ele confia muito fácil nas pessoas. Ele, quando ele gosta, ele realmente vai lá e se Ele entrega. gosta, olha, o Léo, você é muito jovem, você não sabe, mas
muito tempo, uma época no ar, o Léo participava de alguns quadros do meu programa. Então, com esse Léo Dias, quando o Léo Dias ele não tinha essa expressão, né? Porque ele estava ainda, nem me lembro onde que ele estava. Bem, enfim, faz muito tempo isso. Muito antes de. Imagina, se eu estou fora da televisão há 9, era mesmo uma época que o Léo era mais jornalista de redação, né? Então, eu chamava, participava, ele era tímido, participava de alguns quadros do meu programa, blá, blá, blá. Ele sempre teve muito reconhecimento por isso, sempre muito querido. Eu fiquei muito tempo fora da mídia, por causa da minha mudança para Portugal, uma opção minha, né? Não porque a mídia não quis, eu que não quis mais a mídia. E quando eu voltei nesse mundo novo, que é o Instagram, que eu estou engatinhando, estou começando, estou indo bem, mas, enfim, eu estava começando do zero. Eu acho que eu tinha, modo de dizer, meia dúzia de seguidores. E o Léo já estava bombado, sabe? E eu, Léo, vou fazer uma entrevista, e vou na hora, sabe? 10 anos depois. Então, ele é um cara mega do bem. O único mal que ele faz é para ele mesmo, e eu fico muito triste quando vejo que ele não está bem. Posso dizer isso, se ele é um menino do bem. Sim, eu percebi isso me aproximando dele. Tem vezes de madrugada que eu passo, tipo, horas falando com ele por telefone e eu percebo, às vezes, como ele é, como a pessoa fora daquele personagem Léo Dias, como que ele é. Eu percebi que ele realmente é uma pessoa muito boa. E apesar de ter umas... A forma, às vezes, que ele... Eu até falei para ele, eu tenho umas formas de algumas notícias que ele dá que eu não... Que é uma coisa... Não, peraí. A gente não está falando que ele é perfeito. Não. E a gente não está falando que ele não erra na forma. Exatamente. Isso ele mesmo reconhece. Eu estou dizendo que ele é uma boa pessoa, que ele é um amigo leal. Agora, ele pisa no tomate, ele mesmo reconhece, ele sabe. E o bom que é ele mesmo que faz essa autocrítica, né? Então é isso. Ele mesmo fala. Então, tá ele é engraçado, sobretudo é engraçado. É muito, muito bom. Aí Então, aí você fez as pazes com o Léo. Mas aí, vamos falar. Esse babado aí que aconteceu, Léo e Anitta, que eu também não sei o que está por trás disso, qual é a origem, né, dessa discórdia entre os dois, mas aí uma coisa puxou a outra, né? Aí... O Léo publicou no Twitter que tinha um cantor que procurou ele dizendo que ele tinha sido humilhado pela Anitta. O Léo não tinha nem colocado o nome ainda. Aí eu fui atrás de saber essa história. Que cantor é isso? Que cantor é isso? Fui atrás. Achei a história. Era o Latino. E era a história do Latino contando que foi numa festa da Anitta e que ela humilhou ele em inglês para produtores americanos e tal. Aí eu tinha um áudio de 8 minutos do Latino contando essa história. Eu, tipo assim, eu contei a história num dia, falei, olha, tem uma exclusiva. Latino, aconteceu isso. Aí no dia, à noite, no mesmo dia, eu soltei o áudio do Latino contando a mesma coisa que eu falei antes. E nesse áudio, o Latino, tipo, tem uma hora que parece que o Latino vai chorar. Parece que eu acho que ele começa a relembrar o que ele passou, enfim e tal. E começou a questionar-se sobre como fala? Sobre o pé no chão da Anitta. Tinha alguma necessidade da Anitta falar daquele jeito? Né? Com o Latino? Esse era o questionamento das redes sociais. Pessoas estavam perguntando e tal. E a Anitta, ela foi completamente... Fez a egípcia. Não falou nada, nada. Ela ignorou completamente o fato. Ela sempre, aliás, eu tenho percebido que ela está adotando essa postura com relação a tudo, né? Ela não fala e tal. Porque assim, ela não fala, beleza? Aí o assunto no outro dia, hoje, com esse mundo de internet, é assim. Geralmente, eu lembro que, até programas antigos, eu lembro quando assistia na televisão, quando tinha algum assunto quente, era a semana toda aquele assunto. Até o fim. Hoje... Falou alguma coisa hoje de manhã, à noite já tá velho. Você já precisa ter algo novo. Então, tá muito rápido hoje. Então, muito rápido. Que ela se beneficia disso, né? No dia seguinte, o pessoal já não vai lembrar, já vai estar outra polêmica. Só que aí foi ruim, porque uma coisa puxou outra. Aí de um áudio vem uma declaração, vem não sei o quê, e foi crescendo. Acabou, você acha? Ou ainda tem mais coisa aí?
Não, tem mais coisa. Tem um áudio de 3 horas aí que o Léo Dias disse que tem, que é quando ele estava fazendo aquele livro dela, o Furacão Anitta, que tá com problema na justiça aí, porque a Anitta conseguiu o direito para que ele não mencionasse ela mais nas redes sociais, mas de alguma forma esse áudio vai aparecer para o público. Isso é fato. Né? Se não for pelo Léo, vai ser por alguma outra pessoa. Então é um áudio de 3 horas que ela deve falar, fazer revelações aí e tal. Mas como é que vocês têm esse áudio? Eu não estou entendendo. Todas as conversas, então, agora estão sendo gravadas? Que medo! Eu não falo com mais ninguém. Ninguém me liga, eu não vou falar com ninguém. Então, esse áudio é porque, assim, lembra que a Anitta e o Léo sempre falavam que aquele livro era uma biografia não autorizada, certo? Só que aquilo era mentira. A Anitta, ela... É marketing. A Anitta, ela falava o que ele tinha que colocar, o que ele tinha que tirar. Ele mesmo falou isso na entrevista que ele deu. Ele falou assim, a Anitta falava comigo como se fosse minha chefe. Ela mandava tirar capítulos, colocar capítulos e mudar histórias e tal. E para fazer o livro, então ela ia passando as informações da versão dela para ele, né? Sim. Então tem muitos áudios aí, e um desses áudios é um áudio de 3 horas, parece que ela estava falando sobre histórias que era para colocar, o que não era para colocar nesse livro. Eu não sei ainda o conteúdo do áudio, realmente não sei, estaria mentindo se eu falasse que eu sei, mas pode ter algo pesado aí, porque 3 horas de áudio é muita coisa. Não, pelo amor de Deus, se tiver uma bomba por hora, já estamos perdidos, até o Natal. Já valeu a pena. Agora, por que você acha que a Anitta está despertando, fora o Léo Dias, porque eles tiveram algum desentendimento que eu não entendi exatamente qual foi, mas por que você acha que a Anitta está despertando todos esses comentários dos colegas da classe artística, né? Será porque não existe amizade verdadeira? Ou porque o sucesso dela incomoda? Ou porque ela não sabe cultivar? O que você acha? Olha, eu acho que assim, ela é uma das maiores artistas, né, da atualidade, isso é inegável, isso ninguém tira. Sem dúvida. Em relação a uma diferença muito grande entre ser um sucesso de marketing e um talento propriamente dito. E a Anitta, de público e de crítica, né? Exatamente. Então, isso gera muito comentário. O problema é que, para a Anitta chegar onde ela chegou, ela conheceu muita gente. Ela passou na vida de muitas pessoas. Por exemplo, teve contato com o Latino, um exemplo, né? E o Latino, olha a experiência que ele teve com a Anitta. Será que foi só o Latino que passou por isso? Será que teve algum outro que tem raiva dela sei lá, por ela ser prepotente, alguma coisa do gênero? Olha o que aconteceu com a Ludmilla agora recentemente, Ludmilla e a Anitta. Uma coisa que sempre me chamou a atenção é que a Anitta, ela briga com todo mundo, mas na versão dela, ela sempre tá certa. Entendeu? Aí tem algo errado. Se uma pessoa briga com todo mundo e só ela tá certa, tem alguma coisa errada nessa história. Né? Não existe. Brigou com Parece que sim, né? Porque ninguém tá sempre certo e o mundo errado. Brigou com a Ludmilla, brigou com o Latino, briga com todo mundo e ela tá sempre certa. Então, não entendo. Realmente não entendo. Bem, mas olha, o meio artístico é mesmo assim, cheio de futrica. Aí, imagina, sai uma... Márcia, eu queria aproveitar na verdade, eu queria fazer só uma pergunta para você, que é uma coisa que eu tenho curiosidade há anos que eu vejo o vídeo, inclusive esse vídeo voltou a circular agora recentemente, que foi de um rapaz que entrou no seu programa armado e tal. Moacir. Aquilo realmente foi real? Foi alguma brincadeira? Que muita gente hoje fica perguntando, né? Será que aquilo foi realmente real? Então, você sabe uma das coisas que mais me irrita? Eu até postei no meu Instagram. Porque quando teve agora a invasão na Globo, sim, esse assunto veio à tona. E obviamente eu me lembrei, né? E eu postei no meu Instagram. Tá no meu feed. Tem o delegado, tem o policial militar que prendeu, tem o cara falando as razões, tem a arma, tem as balas, tem toda a equipe da produção minha.
xingou horrores, que viu os engraçadinhos. Ai, acho que isso era armado. Gente, quem é que vai brincar com um negócio desse porte? Uma televisão, ao vivo, Ministério Público. A gente vai preso. Sabe, Elan, sabe o que eu acho? Dos ignorantes, que até falam assim, esses casos armados. Eu falo, então nunca olharam para o lado. Porque olha a briga do Latino, da Léo Dias, da Anitta, do Safadão, do não sei o quê. Dá uma olhada. A vida é isso. Só que eu ousei levar para a televisão a vida das pessoas muito antes. Então, agora eu vou pagar. Você acha que alguém constrói uma carreira em cima do fake como eu construí? Não existe, entendeu? Então, minha vontade de sair processando todo mundo. Como tem o tempo, eu falo, os cães ladram e a caravana passa. Porque é um absurdo, aqueles caras são armados. Os meus não são. Não eram. Por quê? Porque a vida é isso. Olha para o lado. Uma vez eu disse para o Jô Soares, ele me falou, eu falei, Jô, eu sou a janela, a vida é a paisagem. Só que eu tive a ousadia de levar para frente das câmeras coisas que só aconteciam entre quatro paredes. Hoje, olha para a vida dos artistas. A tua coluna é o quê? É o Safadão, não sei quem. É a Você foi pioneira. Você foi pioneira. Fui pioneira. Agora, hoje todo mundo lê isso dos artistas acha normal. Quando era do povo, no meu programa, era armado. Oi. Quem é que vai botar um homem armado com revólver? O delegado. Você quer saber? Vai lá no meu feed e lê os comentários. No vídeo tem o delegado, tem o policial militar, tem o cara falando, tem a arma. Sabe o que tem nos comentários? Marcelo, isso tudo é armado. Quer dizer, o que falta mais fazer para a pessoa acreditar? Então, eu não perco mais meu tempo. Eu dou um bloco, ou eu falo, estou mandando teu print pro delegado, para ver se ele acha engraçado. Entendi. Vou até compartilhar essas falas do delegado, porque eu acho que tem muita gente que não viu essa fala do delegado. Mas eu tá lá no vídeo, que está no feed. A pessoa não quer assistir até o fim. A pessoa assiste 2 minutos. Não quer ver até o fim. Entendi. Entendeu? A pessoa assiste 2 minutos. Agora, Márcia, aquilo é incrível. Poderia ter acabado numa tragédia, né? Uma coisa... Pois é, porque o cara poderia ter dado um tiro nele, em mim, no Vaguinho, na plateia, alguém do balé. Quer dizer, que isso? Né? Alguém da produção, alguém do estúdio, das câmeras. Poderia. Mas, graças a Deus, Deus me dotou com uma capacidade de autocontrole muito grande. Que eu tive maturidade para segurar aquilo de uma forma que tudo pudesse ser controlado antes de uma tragédia. Agora, o cara pensa que aquilo, daquela forma, ele ia chamar atenção para resolver o problema dele. Bom, enfim, está lá no vídeo, para quem quiser assistir. Inclusive, saiu na Folha de São Paulo a condenação do cara, 2 anos, tudo do Ministério. Mas ninguém se dá o trabalho de nada, nem de fazer um Google. Não, a gente mexe, é armado. Quer dizer, que isso, gente? A Band me botava para fora, botar um homem armado ao vivo para todo o Brasil. Que isso? Oi? Né? O Vaguinho ali, acho que o Vaguinho, o cantor, ia compactuar com um negócio desse. Todo mundo ficou... Aí todo mundo, a cara da Márcia é muito fria. Fria não, gente, eu tenho autocontrole, eu tenho maturidade. Eu não fazia um programa ao vivo de brincadeira de criança. Eu sempre fiz um programa muito tenso. Entre os casais, entre as pessoas. Então, eu tenho essa capacidade de controle da situação. Tanto é que foi por isso que eu fui eleita entre mais de 700 candidatas pelo SBT. Agora, você sabe, sucesso incomoda, bom, enfim. Next, vamos falar daqui da nossa pauta? Porque eu não tenho tempo para perder com bobagem, sabe? A pessoa me irrita profundamente, me irrita, porque a gente trabalhava naquela produção, às vezes, 15 horas por dia, para checar a veracidade das coisas, para botar no ar um programa campeão, que foi campeão muitos anos, entendeu? Para ouvir um bando de imbecis falando que o programa é armado, vão procurar o que fazer na horta da Joaninha. Inclusive, tem muita gente que até se assusta quando vê imagens do programa antigo, o programa da Márcia e tal, que não é exatamente, mas
é o mesmo formato que a gente vê hoje em dia. Só que a nova geração, vamos dizer assim, que assiste televisão agora e tal, não acompanhou desde sempre, né? Eu assistia sempre. O programa era Mas você estava no berço, né? Tá, não, eu lembro mais da época da Band. Ainda é muito viva na minha memória ainda, na época da Band. Assistia bastante. Inclusive, quando a Drica, né, que é a sucessora, falou comigo para dar entrevista para você, eu falei, meu Deus do céu, tô chegando no auge da minha carreira já. O negócio tá louco. Olha, você sabe o que acontece? É o seguinte, o meu programa foi pioneiro no formato, foi muito criticado, mas depois foi muito copiado e mal copiado, entendeu? E mal copiado. Porque aí sim, eu digo que eu tenho muitas dúvidas. Por quê? Eu fiz o programa, conheço as caras, conheço as emoções, enfim, eu tenho lá minhas dúvidas. Bom, eu não estou aqui agora para fazer crítica de televisão, estou aqui para continuar minha entrevista. Erlan, então, me diz uma coisa. O que acontece hoje? Entrou uma pergunta de quem? Da família Safadão? Pergunta de quê? Que tem uma pergunta aqui para você falar da família Safadão? O que tem? Eu não sei de nada, gente, eu não acompanho. A família Safadão tá o quê? Safadona? É uma família polêmica, é uma família muito polêmica. Por quê? Por quê, não, que são os polêmicos? É porque, assim, já tem perfis de fofoca que já vazaram vários áudios aí da mãe de Safadão, que é a dona Bill, né? Em conversas com outra influenciadora. Tem uma outra influenciadora aí que pedia iPhone para poder falar de outros artistas e tal. Então, é uma família, assim, que tem essas tretas. Eu acho que quem mais expõe a família é a própria mãe de Safadão. Pelo que ela, entendeu? Pelas polêmicas que ela faz. Isso já me deu uma dor de cabeça tão... Tá aí três pautas que me deu dor de cabeça. Essa do Safadão, a do caso Gugu, que quando eu divulguei o contrato do Gugu com a Rosemíria, e o do caso Prior. Foram, assim, pautas que esgotaram o meu emocional. Por quê? Porque os fãs vêm contra você, te atacam, ou porque é muito difícil checar? No caso do Gugu, os advogados do Gugu, a família do Gugu, entraram porque eu divulguei um contrato que o Gugu tinha assinado junto com a Rosemíria em 2011, que falava que tiveram filho por inseminação artificial. Era tipo um contratinho dizendo que, ó, a gente está fazendo aqui um acordo, a gente não é casal. Só que aí a Rosemíria, a advogada Rosemíria, contestou, dizendo que ela estava sob efeito de remédio quando assinou, enfim. Isso aí é uma outra história. Divulguei o contrato. E isso fazia parte do processo, que corre em segredo de justiça. Certo? Aí os advogados do Gugu acionaram o juiz para investigar da onde que eu estava conseguindo aquelas informações. Isso deu uma dor de cabeça sem tamanho. Nossa, sem tamanho. E engraçado que esse caso do Gugu foi um dos mais emblemáticos que eu fiz para minha pequena carreira, porque foi assim, foi uma das primeiras, acho que foi uma das primeiras grandes exclusivas que eu dei, assim, grande mesmo. Eu tenho aquelas exclusivas irrelevantes, né? Tipo, coisinha pequena, traição e tal, e tem a grande exclusiva que repercute. E essa foi, acho que foi uma das primeiras grandes exclusivas que repercutiu muito. E teve uma jornalista chamada Lígia Mendes, que é apresentadora do Tricotando. Na RTV, sim. Isso. E no dia que saiu essa pauta, aí ela falou e fez o seguinte questionamento. Mas como é que... Ela falou desse jeito mesmo. Mas como é que esse jornalista, esse Erlan, lá do Nordeste, vai ter acesso a algo tão íntimo? Aí eu... Tá. Se já não fosse um absurdo, ela termina dizendo: Erlan, notícia é coisa séria. Você só pode dar quando tá confirmado. Tipo, ela deu um puxão de orelha em mim ao vivo. Isso foi numa sexta-feira. Márcia, no domingo, o Fantástico estava mostrando o mesmo contrato que eu divulguei. Eita. Na segunda-feira, no programa dela, aí ela falou... no Tricotando lá. Eu vi que alguém ficou com ciúminho do que eu falei sexta-feira aqui. Fez o dever de casa direitinho, né, Erlan? Um beijo. Aí o que eu fiz? Eu achei uma falta de respeito sem tamanho.
Que se eu tivesse morando no eixo Rio-São Paulo, ela não ia fazer esse questionamento. Você acha que tem esse preconceito? Tem. Porque é jornalista do Nordeste. Falar Tem. nisso, você está em Teresina? Eu tive aí perto de Teresina há mais ou menos 4 anos, 5, na Pousada das Canalbinhas, aí perto. É perto, é perto. Gente, adorei, que lugar lindo. Muito É lindo. muito, o Bom, Nordeste. calor, mas mais lindo. Então, você acha que as pessoas fazem assim, jornalista do Nordeste não tem tarimba? Tá. Ó, Márcia, eu vou te falar um negócio muito sério. Quando eu comecei a trabalhar aqui no Nordeste, quando eu comecei a trabalhar aqui na Meio Norte, vários jornalistas de São Paulo, eles me ignoravam tudo que eu falava. Tanto que tinha uma fofoqueira aí que pegava as pautas exclusivas que eu dava e dava lá, como se fosse dela. Entendeu? Então, aí, por muito tempo ela fez isso, depois parou. Então, muita gente me ignorava porque eu era daqui do Nordeste. Que era esse questionamento. Como é que aquele menino lá no Nordeste vai saber de coisa que está acontecendo aqui e tal? Aí, eu dei essa exclusiva do Gugu. Beleza. Toda vez que eu dou uma exclusiva, eu pego esse trecho que a jornalista fala. Erlan, notícia é coisa séria. Eu publico no Stories. Eu dou uma exclusiva, eu posto em seguida. Eu dou uma exclusiva, eu posto em seguida. E... Escuta, o povo está perguntando muito aqui do Prior. Eu não sei quem é o Prior. Ex-participante do Big Brasil, isso. Que teve acusação. Isso. Sim, já me lembro sim. O que aconteceu? O caso Prior foi um outro caso. Parece que eu só pego pauta que vai contra todo mundo. Assim, tipo, quando a imprensa está para um lado, eu vou para o outro. A revista Marie Claire publicou uma acusação, uma notícia crime, onde 3 supostas vítimas afirmavam que teriam sido violentadas pelo Prior. E em datas diferentes, uma acho que de 2014, uma outra de 2016 e uma outra de 2018. São datas diferentes. E lá um relato gravíssimo, Márcia, gravíssimo, que você lê, é uma coisa assim nojenta, pelos relatos, certo? E tá, aí na matéria, o nome das vítimas está com o nome fantasia, né, para proteger a identidade delas e tal. Aí eu tive acesso na matéria, tem um caso mais emblemático, que é o mais grave, que é uma tênis, nome fantasia, disse que foi violentada por ele e que ela ficou usando fralda geriátrica por uma semana. Peraí. Muito grave isso, espera um pouquinho. Só um minutinho. Ô, Lucas! Só um minutinho. Erlan, eu vou derrubar a live, tá? Porque vai dar o tempo aqui do Instagram. Derruba aqui a live, por favor. A gente volta depois dos comerciais, porque vai cair aqui o tempo e depois você não vai conseguir concluir, tá bem? Tá bom. Tá um minutinho só, por gentileza. Já voltamos. Bom, então me diga. Aí você teve um depoimento... Sim, uma dos depoimentos lá na revista era que essa moça tinha usado fralda geriátrica por uma semana e por conta de um sangramento que ela teve devido à violência, né? Supostamente. E que eles tinham feito dentro do carro e que esse carro tinha ficado também todo ensanguentado e tal, uma coisa bem, bem pesada mesmo. E que ela foi no hospital, ainda de madrugada, enfim, para ver o que havia acontecido. Pois bem, Márcia, eu tive acesso ao prontuário no qual ela foi atendida no hospital. Nesse prontuário, tem 3 coisas que me chamaram muita atenção. O horário. Ela disse que foi de madrugada no hospital e tal. E lá no prontuário diz que ela foi atendida 9 da manhã. Volta de 9 horas da manhã. Então, uma urgência esperada à madrugada até 9 da manhã é muito, né? Exatamente. Apesar de que pode acontecer, mas é muito. Aí tem lá, diz-me assim, que ela teve um pequeno corte no lábio esquerdo, vaginal, né? E estava sem sangramento ativo. Ela estava para a revista, ela disse que usou fralda geriátrica e que ficou usando por conta do sangramento que estava tendo.
e agora no hospital não tem isso. Quando eu peguei, eu não era fã do Prior, não torcia para ele no Big Brother Brasil, muito pelo contrário, fiz muita campanha para ele sair, mas quando eu peguei essa pauta, eu falei, cara, mas é um cara que está sendo acusado de estupro. É muito grave. É muito grave. Claro que hoje em dia mulheres precisam ter credibilidade em uma denúncia que faz. Isso é fato, né? A gente tem que deixar claro isso também. Mas nesse caso especial, tinha uma prova cabal de que a história poderia ser verídica. Poderia não ser verdadeira. Fui lá, publiquei o prontuário. Isso foi de madrugada, inclusive, Márcio. Não consegui nem esperar amanhecer. Eu divulguei de madrugada, para mais 2 da manhã. Exclusivo, isso e tal. De manhã, a revista Marie Claire passou a editar a matéria várias vezes, trocando todas as partes em que eu apontava a contradição. E no meio da matéria ainda tem uma parte que ela fala errata. Quando nós publicamos que era sobre... Ela chegou de madrugada, a gente quis dizer muito cedo. Muito cedo, 9 da manhã. E a matéria diz que tiveram acesso ao mesmo prontuário que eu tinha divulgado. Por isso que eu sabia que o prontuário era autêntico. Eu falei, não, se tivesse tido acesso ao mesmo prontuário que eu tive, né, elas teriam publicado o correto, né, e tal. E isso caiu como uma bomba aí nas redes sociais, porque botava em xeque uma acusação grave, uma denúncia grave, querendo ou não, e tal. E aí fui acompanhando o caso e tal. Descobri que a advogada, olha que loucura, a advogada de acusação tinha dado entrevista para a revista Marie Claire 4 dias antes da publicação da matéria. E o que eu entendi? Eu acho que as jornalistas fizeram a matéria baseado no que a advogada falou. Num lado só. Exatamente. Mas então tá bom. Então vamos lá, vou te perguntar. Uma pergunta complicada, difícil, perigosa. Se você teve acesso a um dossiê que contradizia totalmente, né, o depoimento da vítima, de onde surgiu, por quê, denúncias de três mulheres, né? Isso, 3. Por que 3 mulheres com o mesmo tipo de denúncia e elas nem se conheciam entre elas? Então, tem 3 pontos nessa história que me chama a atenção. É que é o seguinte. Quando a notícia saiu da Marie Claire, falava justamente isso. O Prior foi dar depoimento na delegacia e na delegacia ele foi categórico. Ele disse que não conhece 2 das supostas vítimas. Não conhece. Falou isso na delegacia. Conhecia apenas uma, que é a moça do prontuário, né, que a gente divulgou e tal. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse caso foi o seguinte. Em abril, a advogada de acusação, que é uma feminista militante, foi para o jornal Extra e disse: temos uma 4ª vítima. Eu, oi? 4ª vítima? E tá. Aí eu fui atrás das minhas fontes na polícia para falar: gente, essa 4ª vítima realmente existe? O que aconteceu e tal? Beleza. Erlan, não tem. Até agora, oficialmente, não ingressou no depoimento polícia nem nada. Aí eu comecei a questionar: cadê essa 4ª vítima? Cadê o depoimento dessa 4ª vítima e tal? Aí, inclusive, ontem eu fiz uma publicação sobre isso. Essa pessoa nunca se apresentou oficialmente. Parece que ela só foi lá e para causar, sabe? Tipo, né, uma imagem negativa. Aí, essa semana, eu descobri que uma das promotoras do caso, do Ministério Público, é colunista da revista Marie Claire, que é a Silvia. Falei, gente, tem algo muito errado nessa história. Muito, muito, muito errado. Muito errado. Porque da forma que a acusação trabalhou, foi no sentido de torrar ele publicamente, sabe? Virar opinião pública contra ele para que elas, enfim, ganhassem o caso. Porque em caso de estupro, a palavra da mulher é muito forte. A justiça vê como uma palavra muito forte, muito forte. Só que, juntando os elementos e tal, começa a se desfazer essa história.
né? Eu lembro que quando eu Mas publiquei... então, se essa história, que é gravíssima, começa a se desfazer, qual seria a origem de uma história chegar nesse ponto? Agora é que eu tenho as minhas teorias. Então, qual é a sua teoria? Quero E que a fique bem claro que é uma teoria, né? Teoria. Assim, a advogada de acusação, como eu falei, ela é uma militante, né, feminista e envolvida com política. E uma fonte havia me dito que ela tinha se apresentado como pré-candidata a vereadora pelo partido dela esse ano. Talvez, minha teoria, é que ela queria ganhar visibilidade com o caso justamente para se lançar na política. Né? Ué, mas a ponto de falsificar um caso dessa natureza, irmã. É justamente isso Isso que é muito grave. Gravíssimo. Essa advogada ela já foi presa, inclusive, por pichar muro em São Paulo. Ela foi. Márcia, é uma Você, coisa. então, acredita numa inocência desse rapaz? Acredito. Baseado no que temos até agora, se nada novo surgir, na minha concepção, ele é inocente. Mas por que ele? Ele namorou com essa moça? Então, esse acesso ao depoimento eu não tive completo. O que eu subi por altos dessa história é que... Mas você falou com ele? Ele te disse se namorou com ela ou não? Não, eu não falei com ele. Eu nunca consegui entrevistar ele. Eu só Por quê? falo com os advogados dele. Diz que ele não pode dar entrevista falando sobre esse caso, para não atrapalhar a defesa. Ele dá entrevista para outras pessoas, mas falando sobre futebol. E essa entrevista não me interessa. Eu quero que ele fale comigo sobre o caso. E ficou confirmado que ele vai dar essa entrevista quando o caso acabar. Né? Sim, porque está em segredo, né? É. Pode acabar complicando tudo. Isso. Aí, o que acontece? Mas ela foi namorada com ele? Dele? Então, essa moça parece que era uma moça que pegava carona com ele na faculdade. Isso era algo recorrente, até com outras meninas. Inclusive, no processo, tem prints de conversas deles, ela falando, você vai me pegar hoje, em tal lugar e tal. Aí ele fala, fala com a outra menina para pegar o dinheiro da gasolina, sabe aquela cotinha de gasolina e tal, para poder ir sair da faculdade e cada um ir para casa. Então, esse era o contato, né, com ela. E que, se de fato ele ficou com ela alguma vez sexualmente e tal, isso aí eu não consegui ver ainda no depoimento, né? Não sei. Eu até trouxe um ginecologista no canal que eu tenho no YouTube para ele explicar para a gente, mostrei o laudo para ele, o prontuário para ele, se aquele pequeno lado do corpo esquerdo poderia, né, ser causado em uma relação consensual, né? Enfim. E ele falou que pode, né? Isso varia muito da intensidade que é feito, enfim, diversas coisas. É verdade. Agora, uma coisa que eu queria te falar. Tem ganho espaço aí no jornalismo dos famosos, o caso da mãe do Neymar, né? Com o namorado. E eu tenho uma pergunta que não quero calar, como leitora. Eu li, não sei se foi no Léo, se foi na Fábia, se foi, não sei o que foi, que esse rapaz, o namorado, o tal Thiago, que eu não entendo até hoje qual é o mistério de Tostines desse homem, rapaz, sei lá o que ele é, ele era namorado do cozinheiro do Neymar. Foi o Léo que publicou. Foi o Léo, tá. Se ele era namorado do cozinheiro do Neymar, se a mãe do Neymar sabia que é o cozinheiro do filho. Teoricamente. Então ela sabia que ele era, no mínimo, bissexual, né? Uhum. Sim ou não? Não estou entendendo. É uma salada que eu não estou entendendo. Esse caso, pelo que eu entendi, pelo que o Léo publicou,
a mãe do Neymar não sabia que ele era bissexual, ela não sabia Mas que como ele que ele tinha... podia ser namorado do cozinheiro e a mãe não saber? Pelo que eu entendi, ela não sabia. Foi o que eu entendi. Só que assim, é aquela história. Ah, Talvez podia ela... ser um namoro secreto, né? exatamente. Poderia não saber e tal, né? Que ele tava ficando. E parece que ela soube de tudo isso através da coluna do Léo Dias. Ou seja, ela soube pela imprensa. Sim, sim. Aí apareceu Mas até aí só casado. aparece coisa podre, podre, podre desse rapaz. Começou a Que aparecer, aí... Ah, tipo, um casal gay que é, namorou atriz com ele. Então, tipo, foram aparecendo depois foi coisas casado escabrosas. na Bahia, não é? Com um Na Bahia, empresário. Depois apareceu a um... mulher na Espanha que ele Mas, espancou. exatamente, apareceu essa mulher da Espanha. Depois, por último, agora, esse escândalo com a mãe e tal. Exatamente. Então foi uma coisa atrás da outra. O que eu tinha ficado sabendo é que ele queria até ter filhos com a Nadine, né? Informação que os dois negam, né? Os dois negam, mas que Eu ele espero que queria... sim, que eles neguem mesmo, porque ó, só falta. Porque, meu Deus do céu, o negócio é muito sério, viu? Desse rapaz, eu tô Mas esse tentando... rapaz, ele é um mistério, não é, nada. A gente não sabe de onde surgiu, né? Para onde vai, da onde veio. Inclusive, eu tô tentando aí, tô negociando com ele há 2 semanas já, uma entrevista exclusiva para o canal, que eu quero que ele... Porque, se você perceber, não tem entrevista dele. Ele não fala. Não tem Não? assim, ele não vai lá. Então. Agora é recente que ele gravou um videozinho de 1 minuto, dizendo que não vai pra fazenda, que não tá mais com a Nadine e tal, mas foi num ambiente controlado. Qual que é o ambiente controlado? Ele gravando, falando o que ele quer. Não é uma entrevista onde ele pode ser questionado, perguntado, enfim. Então, tô Mas eu fico negociando. impressionada pelo. Exatamente, ele quase não fala, não tem entrevista. Vi uma vez que ele fez um vídeo, acho que aquela. Acho que era para Flor, é isso? Pedindo a Flor em namoro. Sim. Porque eu sei que ele gosta de mulheres mais velhas, né? Isso realmente Pela parece mulher ser da verídico, esposa e né? tal. Sim, me parece também, por depoimentos que eu li, que ele é uma pessoa que se bebe, que se desequilibra e fica violento, não é? E, aliás, os fatos têm, parece que corroborado essa teoria, que ele bebe, fica violento, fala pouco. Mas eu quero saber como que uma mulher, a dona Nadine, que, puxa vida, né? Uma mulher que acho que tem todos os direitos de refazer a vida, de namorar, de ser feliz. Imagina, eu apoio isso, não tenho nada, pelo amor de Deus, tem nada a ver com ela, a mulher. Mas quer dizer, como que uma mulher como ela se envolve com um tipo como esse? E parece que todas as mulheres que ele fica, que é mais velhas, ele sempre vai morar junto. E rápido, né? E rápido. Uma coisa E assim. elas compram uma briga por ele. Porque ela Exato. comprou uma briga com a opinião pública, não é? De peitar uma coisa que ela foi lendo, as coisas, assim, ela foi lendo como eu fui lendo, como todo mundo. Que ele isso, que ele aquilo, que ele morou com o casal, que ele morou com o empresário, que ele bateu na mulher na Espanha, que ele não sei o quê. Tudo isso é mentira? É impossível. E ela mesmo assim comprou. E eu espero que eles não voltem mais, né? Por Pelo, ela. Por pelo, ela, visto, né? pelo visto, não voltam mais porque o Neymar teve que intervir, né, nessa história. Antes ele apoiava, no início ele até apoiava, inclusive, a relação, mas só que depois começou a sair as notícias aí, né, que foram sendo publicadas, aí ele foi completamente contra. Porque dá a sensação, parece um perfil, não estou dizendo que é o caso, mas parece um perfil de uma pessoa interesseira, de uma pessoa que age ali por conveniência e tal. E, pelos relatos, uma pessoa perigosa, porque É isso que eu ia te menina... falar. Se você tivesse dito pessoa interesseira, eu diria, eu estou achando, pelo que eu leio, de interesseiro é o de menos aí nessa história. Sim, é verdade. Interesseiro é o de menos nessa É uma, história. é uma Porque tem pessoa... violência, tem agressão, tem um aparente desequilíbrio, que é uma pessoa que eu também adoraria entrevistar, porque eu gostaria de entender. É uma coisa, é um mistério. Realmente ele é. Aliás, tem gente que tem, assim, nós jornalistas a gente fala assim, será que tal? Teve gente questionando se ele era um personagem que foi criado para, enfim, gerar fofoca e tal.
Teve gente questionando isso. Porque assim, se sai uma fofoca minha, Márcia, sai uma fofoca minha, como já fizeram fofoca falsa minha, na mesma hora, eu vou ligar os stories e vou falar, isso é mentira, quem tá fazendo isso é isso, na mesma hora. Agora, uma pessoa que recebe essa chuva de notícias, né, que coisas negativas... E não se manifesta. E não se manifesta, então o pessoal entende como uma verdade. O pessoal leva como uma verdade. Ah, ele não falou porque, enfim, né? Porque o grande erro de você ir lá e dizer que é mentira é aparecer uma prova que é verdade. Aí você fica com cara de tacho. Então, mas ele não desmente por isso. Exatamente, fica subentendido. É. Porque, por exemplo, igual você falou aqui pra mim, aquele caso do homem armado. Eu falo na cara, pá, tá lá no meu feed, não sei o quê, te meto um processo. Por que ele não veio e falou, vou meter um processo que ele tá falando? Ele nunca desmentiu nada. Ou seja, quem cala com... Consente. E a única coisa que ele foi lá desmentir foi que ele ia pra fazenda. Tipo, saiu um mundo de coisas sobre ele, aí ele liga o stories pra falar, gente, eu não vou pra fazenda. Mas vai mesmo? Ó, 3 fontes me falaram que sim, que ele vai pra fazenda. Você sabe o que eu acho? Eu acho que esse rapaz deve ter sérios problemas com a mãe. Deve ter sérios problemas, porque para buscar essas mulheres mais velhas, obviamente tem aí uma questão mal resolvida de Édipo, né? Ele só gosta de mulheres mais velhas. Algo afetivo, né? Tem um Édipo aí. E o resto, com os homens, eu não entendo, porque eu acho que nem ele sabe se ele é hétero, se ele é bi, se ele... Até aí não é a questão é o caráter mesmo, né? A questão é a violência, entendeu? A questão é essa coisa que coloca em risco. Olha essa briga que eles tiveram, que ninguém... Como é que foi essa briga? Foi acidente? Houve agressão, você sabe? Eu só sei realmente o que é oficial. É que eles estavam lá, ele estava nervoso, e ele deu um soco na janela, tipo, acho que uma janela até parecida com a minha aqui, que varou, né, uma varanda. Sim, ele fez um corte. Isso, fez um corte e acabou, né, pegando 12 pontos e tal, foi algo bem grave. Só que para a família do Neymar, eles não acreditam nessa versão. Eles não acreditam nessa história de que ele havia tropeçado da escada e foi se apoiar na varanda e acabou quebrando o vidro, né? Eles não acreditam. Então, até porque parece que a escada é longe da... Não, claro, porque também não são bobos. Isso aqui deve ser uma briga descontrolado, não é? Ou sei lá o quê, na fantasia, deu um murro de raiva, alguma coisa assim. Ainda bem que não aconteceu nada com a Nadine, né? Porque a mulher, nessa situação, eu acho que emocionalmente está muito fragilizada, para ter um envolvimento desse, está muito fragilizada, e ele não merece, ainda por cima, ter uma agressão. Já não basta emocional, ainda por cima física, né? Menos. Bom, me diz uma coisa, essa semana, o que foi que mandaram ali nas notícias que saiu, que as pessoas queriam que eu perguntasse? Você vai pra fazenda? Não. Que isso, é pra fazenda? Não, vou não. Não faz assim, não, vou não. Se não, pode ser. É que eu tava tentando ver o que eu podia falar, mas não, eu não vou pra fazenda. Não vou. Mas por quê? Quem vai? Que a gente não sabe. Não, eu sei que parece que o Thiago Ramos, o Prior, tá fortemente para entrar na fazenda, o próprio Prior, para entrar na fazenda. O The Black também parece que vai entrar na fazenda. Esses são os nomes que eu tenho quase certeza que vão. Certo. Me mostra aqui de quem? Sim, acabamos de falar do Thiago. E depois, essa questão do Agora, estou perguntando aqui, você ouviu essas 3 horas de áudio que o Léo tem? Não. Sim. Eu falei de uma... É porque assim, eu postei no Twitter que eu tinha ouvido um áudio de 3 horas. Aí você sabe que o pessoal do Twitter junta o lá com o cá, né? Que eu falei, eu passei a noite ouvindo um áudio de 3 horas e tal, mas não tinha nada a ver com o caso do Léo Dias. Se o Léo não pode falar da Anitta.
Se o Léo quiser me mandar o áudio para publicar, eu até legendo o áudio e publico com todo amor e carinho. Você publica? Ou na mesma hora, sem pensar duas vezes. Mas você sabe que essa história aí, ela tá, é pólvora no palheiro. Isso daí tá, né, qualquer coisa, bum. Você acredita, Aylan, que acho que houver nesse áudio, como já aconteceu coisas graves, eu acho. Graves em termos de reputação, né? De reputação. Com o Latino, com a Ludmilla, nananana. Até, também teve a Preta Gil envolvida nessa história, né? Sim. Mas a Anitta tem passado egípcia, linda, poderosa. Você acha que alguma dessas conversas, dessa história, vai arranhar a imagem da Anitta? Olha, pelo que o Léo já tinha publicado até agora, eu acho que tem muita coisa ainda para vir. Muita coisa. Coisas mais pesadas do que saíram. Porque se você prestar atenção, não saiu nada de oh, meu Deus, que grave, Anitta é um monstro. Não saiu ainda. Eu não sei, eu achei tudo bem. Grave crime, não. Mas com relação a Ivete, tudo isso, foram coisas que... Sim. São coisas ruins. Mas assim, eu não sei se é porque é devido às pautas que eu pego, a gente sempre espera um negócio bem grandão e tal. Então, eu acho que ainda não saiu o que tinha que sair. Eu acho que ainda não saiu. Então você sabe que tem coisa para sair, né? Não, eu sei pelo que o Léo falou, né? Que tinha coisas, né? Falou publicamente. Eu não tô falando que foi uma conversa privada. Que tinha muita coisa para sair e tal, para divulgar aquela coisa toda. Só que o Léo, querendo ou não, por mais que ele admita que não, ele meio que ele não soltou tudo ainda porque ele gosta dela, sabe? Acho que ele meio que ele tá magoado, né? Tá magoado, exatamente. Pronto, ele tá magoado com ela e tal. É evidente isso. Ele se sentiu usado, ele tá se sentindo lesado no sentido emocional. Não sei nem se financeiro também, isso já não sei. Mas tá magoado. Você percebe que é uma mágoa. E se ela fizer as pazes com ele, ou se explicar devidamente, talvez, estou falando pelo Léo, não tenho nenhuma procuração. Esquece isso. Deixa eu te perguntar. Estão perguntando aqui o que você sabe da Luísa, da ex-mulher do Whindersson, com esse novo romance. Então, tá aí outra pauta que me deu dor de cabeça. É uma pauta que eu achava que era irrelevante, mas me deu uma dor de cabeça porque o Whindersson, ele é piauiense. Ele é natural aqui do Piauí, né? Então, você imagina que ele exerce muita influência do estado onde eu estou morando, certo? E eu tinha publicado uma notícia que a Luísa Sonza estaria namorando com o Vitão desde novembro de 2019. Ainda casada com o Whindersson? Ainda casada com o Whindersson. E é aquela matéria que a gente acabou de falar, falou no início da live, que, né, pode causar destruição e tal. Só que é essa? Tem uma coisa... Não. Aquele tipo de matéria. De matéria, isso. E assim, eu vou usar uma frase que o Léo usa. Eu acho que ele usou, acho que foi até na entrevista com você que ele falou. Fale tudo. Faça absolutamente tudo. Só não me chame de mentiroso. Porque eu tenho um cuidado tão grande. Eu perco muita pauta, Márcia. Eu perco muita pauta justamente pelo filtro que eu uso. Filtro que outro jornalista não usa. Tipo, tem coisas que eu recebo hoje que eu não dou. Aí eu vejo outro jornalista... Já tá tarde, o outro já deu, Então, mas também se você der uma bobagem, você está destruído. Exatamente. É por isso que eu prefiro não dar. Eu continuo seguindo meu padrão ainda de fazer um padrão de qualidade de notícia. Aí, o Whindersson, em janeiro, eu havia falado que a relação dele estava em crise. Em crise. Estava por um fio, enfim. O Whindersson e a Luísa, em janeiro desse ano, a Luísa sentou no colo dele, de fio dental, tiraram uma foto e publicaram. Postaram tipo assim, nosso casamento tá por um fio. Aí, o fio. Aí o Whindersson segurando o fio dental dela. Fazendo chacota com o jornalista, beleza. Passou 2 meses, a relação terminou. O casamento terminou. Aí,
eu vou começar atrás e ir atrás da história. Eu sei que o Whindersson tem um probleminha, ele tem um problema pessoal grave, mas ele tem um problema pessoal que ele está enfrentando. E isso também acabou que afastou um pouco O a casal. Luísa Sonza dele. Afastou. Porque ela é aquela menina que quer curtir, quer focar na carreira dela, quer crescer na carreira dela, enfim e tal. Então eles querem, enfim, querem tocar. E essa história de que eles iam terminar o relacionamento começou em novembro de 2019 a sair na mídia. E eles sempre zombando dos jornalistas. Sempre zombando de jornalista. Dizendo que jornalista queria biscoito, que não sei o que e tal. Tá aí uma outra coisa que eu acho muito engraçado. Tem gente que fica falando, empatia pelo próximo, empatia por mim e tal. Mas quando é pra atacar o jornalista no fogo, eles não pensam em empatia, não. Vai lá no Twitter e chama de mentiroso, como ele fez comigo. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, quando é pra atacar jornalista no fogo, não existe a palavra empatia. É mesmo. Então, aí eu fiquei puto da vida com essa história. Fiquei muito puto da vida com essa história. E eu até falo, filho, você deixar um jornalista nessa situação, você tendo escondendo alguma coisa, você realmente é uma pessoa muito corajosa. Que jornalista, eu vou atrás. Aí o pessoal tava até bagunçando. Eu falei, ixi, menino. Teve uma cantora que me mandou um áudio ontem, falando bem assim, Erlan, quando eu fizer merda, eu vou te mandar. Porque se tu descobriu que o dono da Universal tava com nome falso no hospital, tadinha de mim. Aí ela mandou esse áudio bagunçando justamente sobre isso. Então, é muito... Cara, se é uma notícia que você não quer que saia, faça tudo. Mas não vá dizer que o jornalista é mentiroso, não. Sendo que a matéria é verdade, entendeu? Não tem por que fazer isso. Que fica feio pra pessoa. Hoje, por exemplo, o pessoal fica chamando o Whindersson de corno a vento e torto. De quê? De corno. No Twitter. É por causa do vídeo, do clipe, né? Do clipe. Então, assim, agora, o que ele... Daí o Whindersson ainda foi e pediu para as pessoas não atacarem a Luísa. Foi. Que eu achei que foi uma atitude muito decente dele. Semana passada, ele apagou todas as fotos com ela. Né? Eu li isso. Todas as fotos com ela. Então, chegou no limite ali do personagem que eles criaram. Entendeu? Porque o que o Whindersson fez para não atacar, ele estava seguindo aquele personagem que ele criou no casamento junto com ela. Daquele homem que fica lá, apoia ela, independente de tudo. Mas, gente, tudo tem um limite. A menina, ela termina a relação publicamente, oficialmente, e logo em seguida lança um clipe desse jeito, né? Usando o término da relação, porque ela usou o término. Ela pode fazer o que ela quiser, ela pode transar com o que ela quiser, enfim, essa não é a questão. Só que ela usou o término da relação dela para fazer aquela jogada de marketing 1980, de que mostrando florzinha com Vitão, que tava juntinho, vazando foto dos dois na casa e tal. É uma coisa tão ultrapassada que o público rejeitou. Tanto que o clipe dela, que é Flores, que é o nome do clipe, eu até bagunço que virou Coroa de Flores. Porque é o clipe com mais dislike no YouTube Brasil. É o clipe mais rejeitado do YouTube. Então o público Mas diz que tem mais de 35 milhões de views já. Não, tem muita views. Tem muita views. Só que o número de dislike é maior. Tipo, o dobro do que de like. Então, mas isso é por causa da legião dos fãs do Whindersson, né? Também. Mostra que o público também rejeitou. Na minha opinião, a música é ruim. É muito ruim. A Luísa, ela tem um talento incrível. A voz dela é muito, muito, muito boa. Mas a música, a letra é podre. É podre, é muito ruim. É muito ruim. Eu não vi porque não tem tempo, não acompanho. Eu gosto muito, tenho simpatia pelo Whindersson, porque tem, inclusive, os problemas de depressão que de vez em quando ele lida, tenho muita simpatia por ele. Me parece ser uma pessoa extremamente talentosa, não vou nem falar, porque é absurdo, ficar falando do óbvio, né? Mas me parece ser uma pessoa muito sensível emocionalmente. Sim. Ele até no tweet que ele me chamou de mentiroso, aí ele respondeu um outro fã dele falando bem assim, eu já tentei gostar desse cara. Aí eu falei bem assim,
jornalista de celebridade que trabalhar querendo aprovação de artista, não trabalha. Ah, nossa. Não trabalha. Então, Não. realmente, eu nem entendi. Complicado. É complicado. Mas também, mas tem que pensar bem. Enfim, Elan, muito obrigada por esse papo. O que vem por aí, vamos aguardar na sua coluna, né? Vamos acompanhando. Você está na TV aí? Então, eu estou trabalhando no grupo Meio Norte de Comunicação, que é um grupo que fica sediado aqui no Nordeste. Na emissora que é a TV Meio Norte, ela é uma emissora independente, né? Ela não tem afiliadas, ela tem a programação própria, ela tem afiliadas em 17 estados. É um grupo muito forte, muito grande aqui no Nordeste. E, graças a Deus, é um grupo que me dá uma liberdade muito incrível para trabalhar, né? Aqui, por exemplo, às vezes eu participo de edições locais do Balanço Geral, entrando ao vivo via Skype, quando eu dou alguma exclusiva. Ontem eu dei entrevista para o Domingo Espetacular, que vai agora, domingo, para o ar. Então, é uma coisa bem... Eles me dão uma liberdade muito interessante. E eu acho que se eu não tivesse essa liberdade, eu não conseguiria trabalhar da forma que eu trabalhei agora. E obrigado pelo convite, Márcia. Não estou puxando o saco. Admiro pra caramba o teu trabalho, de verdade. Foi uma honra estar falando com você. Minha mãe mandou mensagem agora há pouco, falando, pelo amor de Deus, manda beijo pra mim e tal. Então, você é uma referência até hoje. As mães são terríveis, elas não me esquecem, graças a Deus. É incrível. Vou até encher Como chama sua mãe? Hã? Sua mãe? Como ela se chama? Elândia. Dona Elândia, um beijo, obrigada, ó. Obrigada aí. Ela sempre falava assim, filho, no final da live, fala, mexeu com você, mexeu comigo e tal. É mesmo assim, mas Márcia, obrigado de verdade. Você é tão poderosa, o que você fez na TV é tão forte que até hoje, nos tempos atuais, você tem uma influência do que você fez, do que fez na época que você trabalhou. E eu quero muito poder... Muita gente fala que quer ver você de volta na televisão, etc. Você já deu entrevistas falando sobre isso, né, e tal. Mas eu acho que realmente seria incrível ter você novamente na televisão. Ia ser muito bacana. Obrigado. Mas a gente não sabe, né? Por enquanto eu estou um pouquinho longe aí. Mas eu estou aqui no Instagram. Eu acho que esse aqui é o novo veículo, é a nova mídia. E por aqui eu vou ficando e vou me aproximando das pessoas que acompanham o meu trabalho. E sim, é sem dúvida que eu tenho um orgulho, no bom sentido, de ter um bordão que é nacionalmente conhecido. Um bordão que 200 milhões de pessoas conhecem. Não é brincadeira, não, né? É uma história forte. Elan, sucesso para você, continue nesse caminho, você é muito jovem, já está conseguindo uma repercussão e um destaque muito importantes. Saiba usar isso, não atropele, devagar e sempre, que você com certeza já chega lá, tá bem? Um grande beijo, se é que já não chegou, já chegou, tá bem? Um grande beijo, muito obrigada a todos vocês que acompanharam essa entrevista, vai para o nosso feed amanhã. E, por favor, antes de falar que o homem é armado, assista o vídeo até o final, tá bom? Eu vou até compartilhar. Eu vou mandar o print de vocês pro delegado, tá? Um beijo, querido. Um beijo, Piauí. Tchau, Brasil. E não se esqueçam, mexeu com você? Mexeu comigo. Ah! Eu bem. Tchau, mano.